Imagine amar alguém com uma intensidade tão avassaladora que, mesmo depois da morte, você se recusa a deixá-lo partir. Essa é a história de Juana de Castela, a rainha que, por 3 longos e penosos anos, viajou pela Espanha, arrastando o caixão do seu falecido marido. Mas o que a história eternizou como um ato de loucura de amor pode ter sido, na verdade, uma das mais cruéis e calculadas conspirações políticas da história da realeza europeia. Neste vídeo, vamos desvendar a verdade por trás do mito. Joana foi realmente consumida por uma loucura obsessiva? Ou foram os seus próprios pais e o seu marido, que usaram o seu luto como uma desculpa conveniente para lhe roubar o trono e aprisioná-la durante 46 anos. Para isso, vamos analisar os registros médicos da época e as cartas secretas trocadas entre os poderosos para compreender o verdadeiro diagnóstico da rainha. Prepare-se para conhecer a história de Joana, a rainha que perdeu tudo. Se você está gostando de desvendar os segredos mais obscuros da história e as conspirações que moldaram o nosso mundo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso ajuda o YouTube a entender que você gosta deste tipo de conteúdo e garante que você não perca a próxima história que vamos desvendar. Joana de Castela estava destinada a ser a herdeira mais poderosa do seu tempo, a peça-chave que uniria reinos e redesenharia o mapa do mundo. Contudo, o seu destino transformou-a numa das figuras mais trágicas da história espanhola, recordada para sempre pelo epíteto de Joana, a louca. A sua vida tornou-se uma prisão silenciosa, o seu amor uma obsessão doentia e o seu poder o alvo de uma traição meticulosamente orquestrada pela sua própria família. Hoje, vamos contar a história completa, despindo a lenda para revelar a mulher por trás do mito. Para compreender a suposta loucura de Joana, é fundamental, primeiro, compreender o amor que a definiu. O casamento de Joana com Filipe, o Belo, arquiduque da Áustria, não foi apenas uma união política, foi uma paixão avassaladora, desde o primeiro encontro. Relatos da época descrevem um amor que os consumiu, mas que rapidamente se transformou num campo de batalha de ciúmes, doentios e desconfiança. Filipe era notoriamente infiel, um homem que colecionava amantes, e Joana, de uma intensidade emocional profunda, reagia a cada traição com uma fúria desesperada, que escandalizava a corte e alimentava sua reputação de instabilidade. A morte súbita de Filipe, com apenas 28 anos, foi o gatilho que selou o seu destino. Joana, grávida do seu 6º filho, desmoronou. Ela não aceitou a morte do homem que amava e odiava com a mesma intensidade. Quando o seu corpo foi preparado para o enterro, ela recusou-se a permitir. A sua dor era tão profunda que se transformou numa negação visceral da realidade. O corpo de Filipe foi embalsamado, vestido com as suas melhores roupas e colocado num caixão ornamentado. Foi então que Joana iniciou a sua jornada mais macabra. Ela ordenou que o caixão fosse transportado numa procissão fúnebre que vaguearia pela Espanha. Esta comitiva viajava exclusivamente à noite, sob o manto da escuridão, para evitar que outras mulheres pudessem olhar para o corpo do seu belo marido. Paravam em conventos e mosteiros, onde Joana, consumida pelo luto, ordenava que o caixão fosse aberto. Ali, ela beijava os pés frios do cadáver, numa tentativa desesperada de se reconectar com o homem que lhe fora tirado. Durante 3 anos, ela arrastou o corpo em decomposição de Filipe por toda a Castela. Este ato, que para muitos foi a prova irrefutável da sua insanidade, tornou-se o pretexto perfeito para aqueles que, há muito, cobiçavam o seu trono. Joana não era apenas uma viúva enlutada. Ela era, por direito, a rainha de Castela e Aragão, a governante de um império em expansão. O seu poder era imenso, mas a sua vulnerabilidade emocional tornou-a um alvo fácil. Tanto o seu pai, Fernando II de Aragão, como o seu marido, Filipe, já haviam tentado, em vida dele, minar a sua autoridade, espalhando rumores sobre a sua instabilidade mental. A morte de Filipe e a subsequente procissão fúnebre deram-lhes
a justificação de que precisavam. Fernando, seu próprio pai, se aproveitou da obsessão da filha para declarar oficialmente incapaz de governar. Ele usou a imagem da rainha a arrastar um caixão como prova da sua loucura, convenceu a nobreza e assumiu a regência de Castela em seu nome. Joana foi isolada do mundo, a sua autoridade completamente usurpada pelo homem que a deveria proteger. Quando Fernando morreu, o trono deveria, finalmente, e sem contestação, passar para Juana. No entanto, foi o seu próprio filho, Carlos, o futuro imperador Carlos V, quem deu o golpe final, criado longe da mãe e influenciado pela narrativa da sua incapacidade. Carlos viu em Joana não uma mãe a quem devia lealdade, mas um obstáculo ao seu poder absoluto. Assim que chegou à Espanha para reclamar a sua herança, ele ratificou a decisão do avô. Carlos V ordenou que Joana fosse permanentemente confinada no Palácio Real de Tordesilhas. Ali, ela foi aprisionada numa cela escura e sem janelas, privada de qualquer contato com o mundo exterior. A rainha de um império foi mantida como uma prisioneira, enquanto o seu filho governava em seu nome, usando o seu título, mas negando-lhe a liberdade e a dignidade. A história de Joana é um lembrete sombrio e poderoso de como a sede de poder pode corromper até os laços familiares mais sagrados, mas a grande questão permanece. Era Joana realmente louca, ou foi ela uma vítima de uma misoginia sistêmica e de uma ambição política implacável? Os historiadores modernos, ao reexaminarem os documentos da época, apresentam uma visão muito diferente da mulher rotulada como louca. Os sintomas atribuídos a Joana: a melancolia profunda, os ataques de raiva, a obsessão e o comportamento errático seriam hoje provavelmente diagnosticados como depressão pós-parto grave, transtorno bipolar ou um quadro complexo de estresse pós-traumático. Pensemos no contexto. Joana era uma mulher de emoções intensas, forçada a um casamento político numa terra estrangeira, traída publicamente e repetidamente pelo marido, e usada como um peão nos jogos de poder do seu pai e do seu filho. A sua dor não era loucura, era humana. Além disso, é crucial notar que a esmagadora maioria dos relatos sobre a sua insanidade veio das fontes mais tendenciosas possíveis: os seus inimigos políticos, o seu pai, o seu marido e o seu filho. Todos eles tinham tudo a ganhar ao declará-la incapaz. Numa era dominada por homens, uma rainha poderosa como Joana era uma ameaça, e a acusação de loucura era a ferramenta mais eficaz para silenciar uma mulher e legitimar a usurpação do seu poder. Joana morreu em 1555, com 75 anos, depois de passar 46 longos anos em cativeiro no mesmo palácio. Ela foi a última rainha da dinastia Trastâmara, a herdeira que uniu Espanha, mas que nunca teve a oportunidade de a governar. A sua história é a prova trágica de que, no implacável jogo dos tronos, a verdade é, muitas vezes, a primeira vítima da política. A história de Joana de Castela é um espelho que reflete as facetas mais sombrias da natureza humana. Ela mostra-nos que a obsessão nascida do amor pode ser trágica, mas que a traição motivada pelo poder pode ser infinitamente mais cruel. Ela foi a rainha que carregou o corpo do seu marido por amor, mas que foi enterrada viva durante 46 anos por causa da ambição desmedida da sua própria família. E você? O que acha? Joana era uma rainha louca, consumida pela sua própria mente, ou foi a vítima de uma conspiração perfeitamente executada? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou desta análise profunda sobre os segredos da realeza, confira o nosso vídeo sobre a Imperatriz Sissi da Áustria, outra figura trágica que enlouqueceu de amor e de dor. E para mais histórias de realeza, poder e segredos obscuros, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Até o próximo vídeo!